professor Méricles, a gente vai falando junto daí, né, professor? Não, vai colocando, à medida que vou ouvindo questões, a gente vai respondendo, etc. Isso. E daí a gente pensou na dinâmica assim, a gente vai apresentando, o problema é que daí eu não vou vendo vocês, né? Aí eu não sei as expressões, né? Mas, assim, à medida que a gente for apresentando, vamos fazendo as interferências, tirando dúvidas, falando mesmo. Porque aí é mais uma conversa em si do que necessariamente uma coisa muito rigorosa, muito acadêmica, né? É a divulgação do trabalho que eu e o professor Méricles fizemos, né? Isso foi uma pesquisa, então, na época foi a nossa pesquisa de mestrado e que agora se transformou no e-book, para atender um pouquinho a demanda dessa questão aí na sala de aula, né? Então, assim, à medida que a gente for falando, apresentando, todos sintam-se à vontade para perguntar, para falar, a qualquer momento, beleza? Ótimo. Aí você vai mexer na tela novamente, Selma? Eu vou fazer a apresentação, calma aí. Ok. É só clicar, eu acho, no PowerPoint, né? Não? Isso, eu estou vendo agora. Estão vendo? Eu estou vendo. Uhum. Sim, Posso apresentar, então? fique à vontade. Então, ok, então. Então, assim, primeiramente eu queria agradecer, né, ao professor Médicos pelo convite aí do professor Paulo, né, para fazer parte dessa discussão do grupo do GEPLAN, né. Esse nosso... Oi? Posso falar? Então, assim, esse livro, né, esse e-book, ele é fruto da nossa pesquisa de mestrado, e onde nós nos dedicamos, professor Méricles e eu, a resolver essa questão, a resolver não, né, a estudar e a refletir sobre essa questão do problema enfrentado a respeito do ensino da regra de sinais no 7º ano, né. E aí, a gente trouxe a capa do livro, né, do e-book, para que seja divulgado aí, né, para todos os cantos aí que for possível. Então, assim, os primeiros passos, o que nos motivou ao estudo, né, desse problema da regra de sinais no 7º ano? Primeira questão que influenciou nessa pesquisa foi a minha vida profissional, né? Eu sempre fiquei muito incomodada que na hora de ensinar a multiplicação de 2 números negativos, ela não tinha nenhuma relação que pudesse ser contextualizada como quando do ensino da adição desses números, né? Porque na adição desses números é muito fácil dizer, né? O positivo é aquilo que eu tenho, o negativo é aquilo que eu devo. E aí, se eu tenho tanto, devo tanto, fico com tanto. Então, a adição de números inteiros, ela é tranquila, contextualizada, os alunos compreendem muito bem. Mas quando chegava a hora de ensinar a multiplicação, tudo aquilo que era contextualizado caía por terra, e eu percebia que os alunos, eles tinham eles trocavam muito as regras de sinais, e ficava aquele rolo todo, professora, menos com menos é menos, ou é mais, e aí dava aquele rolo todo, né? E aí, a gente se propôs a estudar, né, essa questão problemática da regra de sinais. E nós encontramos em Glaser, ele fala, né, que dessa questão de associar o número positivo a um ganho, o número negativo a uma perda, ele diz que, como ele é tão prático, né, só que ele encontra dificuldades para ensinar a multiplicação desses números, né, e assim, também encontra esse modelo comercial dificuldades, né, também com relação à congruência semântica apresentada por Durval. Depois a gente vai explorar mais esses temas, né. Por quê? Porque na congruência semântica, né,
por conta da associação codificada entre os verbos das operações perder, negativo, ganhar, positivo. Daí surge a questão, o que fazer? Né? Como conduzir o ensino da multiplicação desses números negativos? Pautados na ideia do princípio de extensão, né, de Caraça, a gente viu que em matemática existe uma propensão para a generalização dos resultados, né? Assim, por esse princípio, prevaleceu a regra usual dos sinais, e por essa regra, que conserva as propriedades distributivas, à direita e à esquerda, já observada com os números. E nesse contexto surgiu o nosso problema, né? O nosso problema que impulsionou a nossa pesquisa de mestrado e que também resultou nesse livro, né? Então, de que forma o princípio de extensão pode contribuir para o processo de ensino da multiplicação de números negativos? Nesse livro, né, nós organizamos, né, e aplicamos uma sequência de ensino, isso lá já na nossa dissertação, né? Então, nós fizemos dessa pesquisa a organização nesse livro que a gente apresenta a organização e aplicação da sequência de ensino, né, em que as operações de adição, multiplicação e subtração foram abordados por meio do princípio de extensão, e que, ao final da pesquisa, nós verificamos que o ensino conduzido por esse caminho, ele traz contribuições significativas, sim, no processo de ensino e aprendizagem da regra de sinais. E aí, esse tema, esse livro a gente organizou em 5 capítulos, né? No capítulo 1, a gente faz um apanhado geral das dificuldades encontradas no passado com relação ao surgimento e à consolidação dos números negativos e da regra de sinais, porque essa problemática, ela não é recente, né? Ela surge desde sempre. No capítulo 2, a gente fez uma análise, né? A gente apresenta uma análise do que os documentos oficiais trazem, quais as indicações que eles trazem para o ensino dos números, né, e da regra de sinais, dos números inteiros e da regra de sinais. No capítulo 3, a gente aponta, né, pautados no referencial teórico, as possibilidades que o princípio de extensão e a congruência semântica trouxeram para o ensino das operações de adição, multiplicação e subtração dos números inteiros relativos. Aí pode perguntar assim, né, mas por que não colocou a divisão também? Quando a gente abraçou essa causa das operações, o nosso foco foi a multiplicação. Só que a gente viu que, para ensinar a multiplicação, a gente tem que ter um trabalho prévio, né, de não associar o número positivo ao ganho e o número negativo a uma perda. Então, a adição, ela precisava ser conduzida previamente para que não criasse obstáculos, empecilhos para o ensino da multiplicação. E aí pensamos, então vamos ensinar a subtração também, porque para fazer a subtração de números negativos, na verdade, quando a gente tem 5 menos 3, esse menos 3 ali, ele implica numa multiplicação de sinais, né? E não necessariamente é uma ideia de subtração de tirar, como se tinha nos números naturais, né? E a divisão, em virtude do pouco tempo também, né, não conseguimos abraçar tudo. Assim já foi bem exaustivo, né? No capítulo 5, a gente traz em detalhes, né, como foi essa sequência didática, todo o planejamento, como foi conduzido, o passo a passo, né, falando detalhadamente sobre todo esse processo da pesquisa que foi feita, né? E no capítulo 5, a gente traz, né, os apontamentos de toda essa pesquisa, o que deu certo, o que precisa ser refeito, aponta outros problemas também que precisam de outros estudos, dificuldades que a gente encontrou nesse processo. Tudo bem até aqui? Tudo ok. Tudo ok?
Porque agora eu vou começar a falar a respeito de cada um dos capítulos. Agora a gente entra mais detalhadamente no conteúdo do livro. Posso continuar? À vontade. Tá, beleza, então. Então, o contexto histórico do surgimento, né, da regra de sinais. Então, lá no livro, logo no início do primeiro capítulo, a gente fala sobre a origem da regra de sinais. Essa regra de sinais, essa origem, geralmente ela é atribuída a Diofanto de Alexandria, né? E ele usava essa regra de sinais nos cálculos intermediários. E em nenhum momento ele apresentou uma justificativa para essa regra. Ele simplesmente a usava. Lá na matemática chinesa, nós encontramos uma importante obra intitulada 9 capítulos da arte matemática. Nessa obra, ela traz um conjunto de problemas, onde uma série desses problemas conduziria a sistemas de equações lineares. E as soluções dessas equações lineares eram efetuadas por transformações de matrizes. E é nessas matrizes que se encontra pela primeira vez na história o registro de números negativos. Eles, os chineses, eles estavam acostumados a calcular manipulando duas coleções de barras, vermelhas e pretas. Os números positivos e negativos representavam essas cores. Os positivos representados pelas vermelhas e os negativos representados pelas pretas. Só que eles não aceitavam a ideia de que um número negativo pudesse ser raiz de alguma equação. Na verdade, esses números negativos, eles eram até pensados e encarados como uma espécie de bruxaria, assim. Eles não entendiam o que acontecia e eles ficavam meio com medo. Eles não sabiam o que acontecia nos cálculos, que tinha que ser assim, mas não se sabia por que era assim. Depois, com a resolução das equações cúbicas de Cardano, sempre que 3 raízes de uma equação são reais e diferentes de zero, a fórmula de Cardano leva ao cálculo de uma raiz quadrada negativa. E então, um novo tipo de número começa a aparecer, os negativos. E esse desconforto provocado pelos números negativos, ele perdurou por muito tempo. Mas os matemáticos se sentiam desafiados a buscar uma explicação plausível para esse assunto. E Stephen propôs, na sua aritmética, apresentar uma demonstração da regra de sinais. Essa demonstração de Stephen, a gente pode encontrar lá na página 28 do livro, com mais detalhes, né? O argumento apresentado por Stephen, a gente percebe que é apenas uma verificação, ele não apresenta nenhuma generalização. E ele também não considera a ideia de número negativo isolado. Euler também, olha, né? Acho que é o mais correto. Seguiu o mesmo caminho de Stephen, tentou demonstrar a regra de sinais, mas ele também não obteve sucesso. No final do século XVII, começa uma mudança na questão da aceitação dos números negativos, que foi marcada por Pauline Maclaurin. Eu não sei pronunciar esses nomes difíceis. Então, é esse aí. E ele passa a entender o número, Maclaurin, ele passa a entender o número como uma ação, né? E não mais como um estado. E ele apresenta uma justificação para a regra de sinais, utilizando a distributividade da multiplicação em relação à adição, e sua dedução contribui para o início de um formalismo até então inexistente. E esse formalismo que ele apresenta é encontrado lá no livro, na página 32. Laplace também não obteve sucesso na justificativa dele, né, para a regra de sinais.
E em alguns aspectos se parecia com a de Euler também. Ele também não consegue propor uma extensão formal para os números relativos. A justificativa dele, né, apresenta-se lá na página 34 e 35 do livro. Georges Perrot publicou em 1830 o Tratado em Álgebra. E nessa obra, ele apresenta uma distinção entre a álgebra aritmética e a álgebra simbólica. Essa visão, fazendo valer a álgebra simbólica, as mesmas regras da álgebra aritmética, provoca uma verdadeira revolução para a formação da teoria dos números relativos. E essa revolução que ele coloca, que é o princípio de permanência das leis, né? Das leis formais, que depois foi abraçada por Hankel, em 1867. Então, com essas contribuições do George Hankel, ele consegue estabelecer o princípio de permanência das leis formais. Então, o que Hankel fez? Ele propõe a multiplicação dos números relativos como uma extensão das propriedades dos números positivos para os reais. Então, dessa forma, a regra de sinais nada mais é do que uma convenção com vistas à manutenção da consistência interna da própria matemática. E ele aparece, a justificativa dele, lá na página 37 do livro. Então, assim, o Hankel, qual foi a maior contribuição dele? É que ele se desapegou de tentar buscar na natureza exemplos concretos que explicassem contextualmente a regra de sinais. Ele percebeu que a regra de sinais, ela não pode ser contextualizada, porque ela faz parte de um formalismo matemático, das ideias matemáticas, né? E não de condições concretas presentes na natureza, que até então, os anteriores a ele, aqui eu trouxe apenas alguns, temos outros também, que antes dele, eles sempre tentavam explicar a regra de sinais presos a exemplos contextualizados. E Hankel não. Ele se abre para outras possibilidades. Ele vê presente a regra de sinais um formalismo, né? Então, se historicamente a consolidação do conceito de número negativo enfrentou problemas, né, e que a gente sabe que esses problemas ainda persistem hoje, né, não como um formalismo, né, mas não como uma questão científica, mas uma questão metodológica mesmo na sala de aula. Se temos esses problemas, né, se essa consolidação enfrentou problemas, então a gente foi ver como é que está a situação dos números negativos nas salas de aulas atuais. E aí, a gente discute essa temática lá no capítulo 2. E a problemática do ensino desses números, né? Então, a gente percebe que o ensino atual, ele enfrenta problemas. Primeiro, a concepção de número como grandeza e não como uma relação. A concepção de número, desde os anos iniciais, a criança entra na escola, né? E antes mesmo de entrar na escola, a concepção de número, ela é presa à grandeza. Quantos são? Quanto mede? Então, muito mais de uma questão do quantos são, o número, o conceito de número, ele precisa ser ampliado para muito mais do que uma questão de quantidade, mas como também uma questão de relação, né? O conceito das operações de adição, subtração e multiplicação precisam ser ampliados do naturais para os inteiros. Por quê? Porque a adição nos números inteiros, ela não vai ser somente mais juntar. A subtração, ela deixa de ser somente a ideia de tirar,
Eu posso ter uma subtração entre dois números inteiros e obter um ganho, né? Se eu tenho aí menos 2, menos 5, eu fico com mais 3, então a subtração, o conceito de subtração, até então, trabalhado com as crianças até o 6º ano, de forma muito rígida, né? Que adição, juntar, subtração, tirar. Agora, nos inteiros, essa ideia cai por terra, né? E a multiplicação também, a multiplicação como soma de parcelas iguais, né, que sempre se trabalha e que também é um outro obstáculo muito presente nas salas de aula, né? Então, a multiplicação de dois números negativos não pode ser explicado nessa forma, né? O conceito de número negativo, ele ultrapassa as fronteiras do espaço escolar. Então, aquelas experiências que os alunos trazem consigo, eles acabam favorecendo para que os números inteiros sejam concebidos pela via formal. E isso já aparece desde os jogos eletrônicos, né? Perdeu ponto negativo, ganhou ponto positivo, ganhou vida, perdeu vida, né? Eles estão sempre associados nos jogos, né, a essa concepção. E isso, quando chega na escola, reforça esse tipo de problemática no ensino. E esse modelo, né, que é usado para facilitar o entendimento das propriedades aditivas, associando o número positivo a um ganho e o número negativo a uma perda, assim denominado por Glaser como modelo comercial, segundo Coquin, pode trazer prejuízos ao ensino da multiplicação desses números, né? Por quê? Como é que eu vou explicar, associando número positivo a um ganho, número negativo a uma perda, como é que eu vou explicar que uma dívida multiplicada por outra dívida se transformou num ganho? Posso continuar? Dúvidas, intervenções? Eu queria só fazer uma colocação, Selma, que quando você fala da ampliação do conceito das operações, um pouco dessa problemática dos números relativos na escola, né, como associações, na sua visão, tem a ver um pouco com a ideia de pensar a representação como o próprio objeto, fazendo essas associações de palavras? Também. E essa associação da representação ao objeto não diz respeito somente aos números negativos, não, aos números inteiros. Essa questão de atribuir, né, Duval fala do significante e o significado, né, essa confusão que se faz, de tentar ver o objeto na sua representação, e aí Duval vai falar disso depois, se dá justamente pela falta da representação desse objeto de mais de uma forma, né? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, professor Paulo, não sei se eu fugi, se eu entendi bem, mas eu acredito que também, além do modelo comercial, essa questão da confusão, né, entre o objeto e a representação desse objeto, também. Dúvidas, interferências? Posso fazer uma pergunta, por favor, com licença? Pode, deve. Eu tô gostando muito da sua apresentação e eu queria fazer um comentário. Eu sou professor de física também, a minha formação é em física. E, por exemplo, quando eu vou trabalhar o conceito de velocidade negativa, os alunos realmente têm essa dificuldade de interpretar. Negativo significa que está diminuindo, ou algo do tipo, e não consegue associar o negativo à velocidade. Sim. E não só na questão de física, na questão matemática também, a questão, porque eu acredito que na física eles precisam associar essa aceleração negativa ou positiva a deslocamentos na reta, não?
Isso, perfeito. Tem que fazer a representação na reta para dar, e tem que indicar para onde é o sentido positivo, onde cresce, onde decresce, para daí eles conseguirem fazer essa associação. Isso. E isso é muito preso ao modelo comercial, porque associa o negativo como uma perda, né? Isso é muito complicado, porque o número, ele passa a ser uma relação, na verdade, né? Ele é uma ação, não mais só uma grandeza, e isso traz muitos prejuízos no ensino de uma maneira geral. Sim, Respondi, perfeito. conversamos. Sim, muito obrigado, muito obrigado. Obrigada também. Mais perguntas? Dúvidas, Só queria fazer um comentário aí sobre a questão do negativo na física, né, na velocidade, né? No caso da física, o sinal negativo é uma convenção pura, certo? Você estabelece uma origem, então, se vai para lá é positivo, para cá é negativo, e você pode mudar a hora que você quiser, né? Geralmente, o que se faz na física em geral, para cima é positivo, para baixo negativo, né? Para cima, verticalmente para cima positivo, verticalmente para baixo negativo, a direita e a esquerda, a direita positiva, a esquerda negativo. Mais ou menos muito parecido com o que acontece no plano cartesiano. Então, na física, o sinal negativo, ele é estabelecido puramente como uma convenção. Na matemática, no caso da regra dos sinais, não é uma convenção pura. Por quê? É uma convenção, mas ela é mais do que isso. O fato de você definir ou convencionar que menos vezes menos dá mais, você tem outros ganhos. Você tem um ganho que é fantástico, que é você ter a distributividade tanto à direita quanto à esquerda. Tá certo? Então, no caso da matemática, esse aceitar a regra dos sinais menos vezes menos igual a mais, é uma convenção, esse fato, né? Mas, de qualquer forma, você tem outros ganhos, né? Que é essa ampliação que a Selma está falando, né? Da você, que é a ideia do Caraça, né? Que a tendência da gente é ampliar um determinado regra para outros conjuntos, né, ampliar essa noção. No caso da física, de fato, é uma convenção, uma pura e simples convenção, ok? Então, eu vejo, assim, um pouco essa diferença. E essa questão de ser convenção ou não ser convenção, o que é uma convenção ou não, é algo que precisa ser discutido também. Porque se diz que a regra dos sinais é uma convenção, para mim não é uma convenção pura. Porque para mim convenção é tanto faz você escolher um jeito como o outro. Tá? No caso das regras nos sinais, não tanto faz. Tá? Porque aí você não teria nem os números imaginários. Se você escolhe menos vezes menos igual a menos, como é que iriam aparecer os números imaginários? Que a raiz de menos 1 dá menos 1. Ok? Então, vejo que tem consequências, e essas consequências, elas são por conta da escolha. Tá? Uma outra convenção que a gente conhece bastante, por exemplo, isso no trânsito. Na Inglaterra, o trânsito flui por um lado, em outros países ele flui por outro. Isso é uma convenção. É lógico que depois dessa convenção, as placas, etc., uma série de coisas foram modificadas, né? Mas no Brasil também poderia, sem problema nenhum, ter adotado essa convenção que é adotado na Inglaterra. Não mudaria nada. Isso quer dizer, mudaria, lógico, as posições das placas, mas isso seria algo para facilitar, né, a visão de quem conduz um carro. Então, aí tem uma discussão importante também da questão da convenção. No caso da regra dos sinais,
meu ponto de vista, não é uma pura compreensão. Okay? Só queria falar sobre isso. Sim, e assim, ó, não é só uma convenção também, no sentido de que, como o professor colocou, né, trocou ali a questão do trânsito, não vai gerar conhecimento nenhum, né? E quando se aceita que a regra de sinais, menos vezes menos precisa ser mais, se produz conhecimento. Se produziu, então, os números complexos, né? Abriu para isso, né? É a produção mesmo do conhecimento científico. Então, que se avança a partir dessa ampliação, que é o que Caraça chama, né, do princípio de extensão, e a matemática tem disso, né, ela tem os seus entraves, tem os seus avanços, e tem a produção de conhecimento justamente por esses entraves que vão acontecendo, né, é muito interessante isso. Mais considerações, dúvidas? Não tem nenhuma aqui no chat, Selma, se quiser continuar. Não, se tiver alguma coisa por escrito, eu vou te avisando, tá? Tá, ok. Então, essa é a primeira parte do livro, né? Na segunda parte do livro, a gente discute a questão das abordagens, né? Como é que os números inteiros, eles são abordados pelos documentos oficiais, nos PCNs, NCTM, e na BNCC, que é o nosso documento atual, né? Mais atual que temos. Então, nos PCNs, como é que eles abordam a questão dos números relativos, né? Nas séries iniciais, dividido em ciclos, né? O primeiro e o segundo ciclo, que corresponderia hoje, né? Do primeiro ao terceiro ano, né? Eles tratam a questão do número como uma relação, né? Eles indicam, né? Que os números, eles precisam ser trabalhados como relação. No terceiro ciclo, não consta nada sobre a regra de sinais, que seria... primeiro e segundo ciclo... terceiro ciclo seria o quarto e o quinto ano. E o quarto ciclo seria o sexto e o sétimo... Não, troquei. O terceiro ciclo seria a terceira e a quarta série. Não, voltei. Séries iniciais e séries finais, volta tudo. Séries iniciais, primeiro e segundo ciclo. O primeiro ciclo seria o primeiro ao terceiro ano. O segundo ciclo seria o quarto e o quinto ano. Nas séries finais, nós temos o terceiro ciclo, que corresponde hoje ao sexto e sétimo ano, e nós temos o quarto ciclo, que corresponderia hoje ao oitavo e nono ano. Então, nas séries finais, no terceiro ciclo, não consta nada sobre a regra de sinais. Mas no quarto ciclo, que é o oitavo e o nono ano hoje, ele traz, né, uma abordagem dos números relativos, utilizando retas numéricas, tabelas e dentre outras alternativas metodológicas para o ensino desses números. No NCTM, que é o Princípios e Normas da Matemática Escolar, acho que é isso, Princípios e Normas da Matemática Escolar, de 2010, nós encontramos que a compreensão, né, dos negativos, ela precisa acontecer pela ampliação dos conhecimentos informais. Mas nada consta sobre a regra de sinais, né? Ela fala dessa ampliação, mas não tem nada específico sobre a regra de sinais. Só que no caderno 9 da coleção Temas Matemáticos do NCTM, que sugere, né, a multiplicação da sequência de 4 até menos 4 pelo número positivo 5 e a seguir pelo menos 5. E a regra de sinais, menos vezes menos mais,
nesse caderno, ela precisa ser mais em meio a generalizações, né? Ela vai surgindo em meio a generalizações por essas multiplicações. A gente vai abordar essa questão mais adiante. Na BNCC, aprovada em 2017, nós fizemos uma busca e nós vimos que na BNCC, os números, né, inteiros relativos, eles são tratados no 7º ano, superficialmente, não apresenta nenhuma possibilidade metodológica para o seu ensino, e não chega nem a cogitar a problemática da regra de sinais. Ela simplesmente fala lá que os números inteiros devem ser abordados em situações problemas nas operações. Pronto. Não fala em quais operações, não fala, não indica nenhuma possibilidade metodológica para esse ensino, simplesmente está lá o conteúdo e temos as habilidades lá a serem desenvolvidas, né? Bem complicado. Após essa análise desses documentos orientadores, no capítulo 3, a gente apresenta os fundamentos teóricos que subsidiarão a construção e aplicação da sequência didática, que subsidiaram, na verdade, né? Que foi o princípio de extensão de Caraça e a questão da congruência semântica de Duval. Então, o que Caraça define como princípio de extensão? Então, o homem, ele tem tendência a generalizar e entender todas as aquisições do seu pensamento, seja qual for o caminho pelo qual essas aquisições se obtêm, e a procurar o maior rendimento possível dessas generalizações pela exploração metódica de todas as consequências. Todo o trabalho intelectual do homem é, no fundo, orientado por certas normas, certos princípios. Aquele princípio em virtude do qual se manifesta a tendência que acabamos de mencionar, daremos o nome de princípio de extensão. Então, essa questão da ampliação dos conjuntos, as generalizações, que fazem parte do pensamento matemático, ele dá o nome de princípio de extensão. Então, as operações sobre os números relativos definem-se por extensão imediata das operações com o mesmo nome estudados no campo real, que é o que Hankel também defendeu lá no início, já em 1800 e alguma coisa, 1867. Então, as operações dos números negativos, elas são uma extensão das mesmas propriedades do campo real, as mesmas propriedades do real positivo. E, antes de falarmos da questão da congruência semântica, a gente vai trazer um panorama geral nesse esquema aí, né, que a gente tentou fazer, sobre a teoria dos registros de representação semiótica, que serviu de fundamentação teórica para o desenvolvimento dessa pesquisa, juntamente com o princípio de extensão de Caraça, né, para fazer o desenvolvimento dessa nossa sequência didática que foi aplicada. Então, aqui nesse esquema, a gente traz aqui, no centro do nosso esquema, o objeto do conhecimento. Então, Duval, ele salienta para que o representante não seja confundido com o seu representado. O que seria o representante? O representante, ele seria o conteúdo específico de cada representação. Que representações são essas? Duval, ele coloca como representação geométrica, representação formal simbólica, né? Representação na língua natural
e a representação gráfica, né? Então, na língua natural, na matemática, ela é um tipo de representação do objeto do conhecimento. A representação geométrica, também. A representação formal, também. Aqui eu não coloquei a questão gráfica, mas poderia ainda colocar aqui um plano cartesiano, localização lá do ponto mais 2, né? Nesse esquema aqui, nós temos o objeto do conhecimento mais 2. Só que esse objeto do conhecimento, eu coloquei aqui mais 2 para a gente ter a ideia, mas esse mais 2 nessa representação aqui seria uma representação formal que deveria estar aqui, né? Então, aqui, na verdade, eu tenho a ideia do que seja esse mais 2. E esse objeto do conhecimento, ele pode ser, ele se utiliza de representações para que a gente possa ter acesso a esse objeto. Essas representações, elas são, assume para o Duval a questão do representante, né? O representante e o representado, né? O representado seria o meu objeto do conhecimento e o meu representante, as representações que eu utilizo. Então, eu coloquei aqui um exemplo e eu vou trabalhar com essa questão aqui. Então, eu tenho o objeto do conhecimento, a ideia de que seja o mais 2, né? Porque eu tenho ideias. Na matemática, eu não tenho objetos reais. Eu tenho ideias matemáticas. A matemática, ela pertence ao mundo das ideias e não ao mundo real, concreto, né? Então, essa ideia do mais 2 é o meu objeto do conhecimento. Esse objeto do conhecimento mais 2, eu trouxe aqui 3 representações possíveis para ele. Então, ele pode ser uma representação geométrica, quando eu faço o deslocamento, por exemplo, do 0 ao menos 3, do menos 3 ao mais 5. Né? Nenhuma congruência semântica com a ideia, esse deslocamento aqui, né? A representação formal, uma representação simbólica do mais 2, poderia ser menos 3 mais 5, que representa esse movimento aqui, ó. Então, veja, essa representação formal, menos 3 mais 5, essa ideia aqui é a mesma que essa aqui, só com representações diferentes, né? Que dizem respeito ao objeto do conhecimento mais 2. Esse mesmo objeto do conhecimento mais 2, essa representação também pode ser, ter uma outra forma, que pode ser a representação na língua natural. Por exemplo, a temperatura no início da manhã marcava 3 graus negativos. Durante o dia, a temperatura subiu 5 graus. Então, estava lá no 3 negativo, subiu 5 graus, chegou lá no mais 2. Então, são representações possíveis desse objeto do conhecimento, que é o mais 2. Aí, Duval, essas retas que eu coloquei nesse esquema aqui, essas semi-retas paralelas aqui, nós consideramos, segundo Duval, que são as conversões necessárias entre esses diferentes registros. Então, sair da língua natural, sair desta frase e conseguir coordenar e converter essa frase que está no registro da língua natural para o registro na língua formal, isso aqui é um custo cognitivo tremendo para o aluno. Né? O aluno não reconhece o mesmo objeto do conhecimento nessas 3 representações diferentes. Né? E Duval coloca que a aprendizagem, né, ela só vai acontecer, né, quando o aluno consegue fazer ter esse tipo de coordenação, que vai ser as conversões possíveis entre esses vários registros. Então, eu posso ter a conversão desse para esse, porque precisa ser uma via de mão dupla, né?
sem nenhuma codificação, porque se for uma codificação, ele deixa de ser uma conversão. Essa semirreta aqui, pontilhada, nós colocamos para que a representação, né, o representante, não seja confundido com o representado, que é o objeto do conhecimento. Eu não posso achar que a ideia do mais 2 só tenha essa representação, porque a ideia do mais 2 tem essa representação, a ideia do mais 2 tem essa representação e tantas outras representações possíveis, né? Então, por isso essa reta pontilhada, e é aquilo que o professor Paulo falou antes, né? Essa questão que os alunos se prendem, eles se prendem, né, a questão do conteúdo, né, o tipo de registro, ele confunde o registro com o objeto do conhecimento, né? E aí Duval coloca que para isso não acontecer e que para essa aprendizagem deva acontecer, para que o aluno tenha acesso ao objeto do conhecimento, nesse caso mais 2, ele precisa transitar entre essas várias representações possíveis e ainda coordenar. Ele precisa converter e coordenar. E ainda tratar. Porque dentro de cada tipo de representação dessa, eu tenho tratamentos diferentes. Por exemplo, aqui eu preciso realizar uma soma, né? É um tipo de cálculo. Aqui eu não vou fazer cálculo, eu simplesmente vou fazer um deslocamento, uma movimentação. Menos 3 mais 5, movimentação do menos 3, ando 5 para a direita, parei no mais 2. E aqui eu tenho também um outro tipo de tratamento, que na verdade a língua não é possível ser tratada, né? E aí a potencialidade das representações, né? Eu só consigo operar o objeto do conhecimento por meio dessas representações, em que a língua natural, ela está conectada, ela está em sinergia com cada uma dessas outras representações. Então, aqui, com essa semirreta que atravessa essa conversão, é que indica o gesto intelectual necessário para a compreensão do objeto matemático. Segundo Duval, eu só consigo compreender e acesso ao objeto matemático na medida que eu tiver a coordenação e a conversão de ao menos 2 registros de representação semióticas diferentes. Caso contrário, a gente tem uma aprendizagem que ele diz que é do enclausuramento de registros. Não é que a criança, não é que ele não vai aprender a fazer esse tipo de continha, ele vai aprender. Ele consegue, quer dizer, ele vai ser treinado a fazer, né? Mas dificilmente ele vai reconhecer esse mesmo objeto do conhecimento representado aqui, nessa representação aqui. E aí é que, segundo Duval, temos os grandes problemas da matemática, né? A questão de confundir o objeto matemático com a sua representação, né? E aí não se tem o acesso a esse objeto do conhecimento. Não sei, professor Mérico, o senhor gostaria de ajudar aí? Não sei se fui... Não, Selma, tá bem colocado. Apenas que esse exemplo aqui é um exemplo que tem congruência semântica, né? Ok? Esse caso aqui é um caso, assim, de conversão, mas que a gente observa que tem congruência semântica, né? A temperatura era menos T, subiu, aumentou, tá? Menos 3, mais 5, entende? Então, é uma situação que tem congruência semântica, mas isso não quer dizer nada, né? O interessante é o esquema, né? Que está colocado. E também dizer que você pegou uma situação e que, no caso do que Duval fala, é para coordenar, né?
todos esses elementos, né? Não é você só colocou, digamos, uma fotografia, né, em um momento, né? Então, mas no caso, só para dizer que nesse caso aí tem congruência semântica, né? A gente observa que nesse exemplo aí a gente observa que há congruência semântica, né? Só isso, mas está bem colocado. Ô, Selma, eu também queria falar uma coisinha agora que me surgiu. O seguinte, eu não sei se vocês chegaram a pensar, né, no sentido desse símbolo negativo, que antes para o aluno era só a operação de subtração, e que de repente aparece na frente de um número, não mais ligado ao sentido de subtração. Eu não sei se vocês chegaram a discutir isso. Sim, Porque eu percebo dificuldade disso, com isso na sala, sabe? Não, daí no livro a gente discute isso. E segundo, eu não sei se está na parte, no capítulo 1 ou logo depois, mas está nos primeiros capítulos, ali, no 1 ou no 2, que também precisa ter ampliação. Eu acho que foi Koch, lá na parte do início que falou, da questão da diferenciação entre o sinal predicativo e o sinal operatório. Então, quando a gente entra nos números inteiros, né, relativos, há que se trabalhar essa questão da diferenciação entre o sinal predicativo e o sinal operatório. Por exemplo, aqui, quando eu tenho -3 mais 5, esse -3 é o sinal predicativo. Ele indica uma ação do 3. E esse mais que fica aqui no meio é o sinal operatório. Então, aqui no caso, eu tenho uma adição entre o -3 e o +5. Então, a gente discute isso sim, da necessidade dessa ampliação também, que além do sinal, ora poder ser operatório, ora ele poder ser predicativo também, que daí é onde ele vai representar um estado, né? Na real, eu até falei de sentido, mas não, né? Porque o sentido ali, o modo de apresentação, como a gente viu lá com Frege, é o mesmo, né? É o mesmo sinal. Só que aí acaba tendo essa ideia aí, né? Do predicativo e do operatório mesmo, né? Isso. Que o aluno gera muita dificuldade também. Gera. E eu tenho tentado, Dai, nas minhas aulas, depois da pesquisa, e também assim, né, depois que a gente aplicou e tal, e a gente vai melhorando a cada ano, né? Quer dizer, melhorando não, a gente vai modificando, não sei se para melhor, às vezes para pior, mas a gente tenta ir acertando, né? Então, o que eu tenho observado é que quando eu pontuo essa questão para o aluno, eles entendem, tá? Eles entendem. Eles conseguem diferenciar depois quando que eu tenho uma subtração e quando que aquele negativo é a representação, por exemplo, de um ponto na reta. Né? Então, se ele olha isso aqui, ele não vai pensar que esse negativo aqui seja de uma operação. Ele vai saber que é uma representação aqui do número e onde ele está. Mas, claro, que é uma coisa que tu percebeu e que tu já está utilizando na tua prática, né? Isso faz diferença, né, para o professor colocar isso para o aluno, né? Precisa ser exposto, senão ele vai confundir, né? Ele vai... Vai, e confunde muito. E essa pontuação da gente indicar isso ajuda o aluno a olhar, aprofundar mesmo o olhar matemático sobre a expressão. É bem interessante, porque muitas vezes a gente, como é que eu vou dizer, subestima a capacidade deles, né? Ele não vai entender isso, mas eu não preciso, né? Esse aqui é o sinal operatório, é o sinal da operação, e esse aqui é o sinal do número que indica a posição dele na reta. Eu acho que até falo que é predicativo, né? Mas
Se não quiser, não precisa nem falar isso, mas eles conseguem compreender. Eles conseguem. Alunos do 7º ano, e eu falo isso por experiência própria, não é porque eu estou aqui apresentando o livro, não, de forma alguma. É que, assim, ó, do que a gente tem apresentado aqui no livro, e até poderíamos colocar outros, né, exemplos e atividades, eles conseguem ter um entendimento mais consistente, né? Não fica mais aquela coisa... Mecânica, né? Mecânica. Eu acho isso tudo muito mecânico, sabe? Eu sempre trabalhei os números inteiros de uma forma muito mecânica, muito mecânica. E ficava uma coisa completamente sem sentido, tanto é que o aluno chega lá na universidade e ainda grita para o professor, menos com menos é mais ou é menos? Só tem que gritar, né? Qual é a operação? Vai somando, está fazendo o quê? Está multiplicando? E assim segue, né? Tem um estudo de Pontes, a Márcia Pontes, 2010, se eu não me engano, a tese dela foi justamente de diagnosticar até em que nível de ensino ainda se apresentava dificuldades com relação à regra de sinais. E na pesquisa dela, ela apontou um número significativo de resultados ainda inconsistentes para um aluno da graduação. Com dificuldades mesmo. Mais variadas licenciaturas ou cursos gerais, assim? Isso curso geral. Curso no geral. Não só na licenciatura, geral. Pessoal da engenharia, foram vários cursos que ela pesquisou. E me chamou muita atenção. Beleza. Dúvidas, sugestões, intervenções? Ô, Selma, outra coisa que, na verdade, passou o slide, eu não perguntei muito. Quando tu falou ali da base, tu chegou a verificar se na base tende a aparecer o modelo comercial, eles tendem a falar alguma coisa do modelo comercial ou não? Não fala nada, absolutamente nada. Se tu pegar lá a base, tu vai ver que ele diz assim, ó, números inteiros, história, problemas, operações. Sabe por que eu tô... Sabe por que eu estou perguntando? Porque a gente já percebeu que essa lógica essa ideia da base tem essa lógica de mercado, né? Como a gente tem visto até pesquisando juntas, né? E esse modelo comercial, se fosse citado lá, daria, digamos assim, para a gente justificar isso, né? Dessa lógica de mercado, dessa preocupação deles com transformar a escola em empresa, né? A lógica deles ali, que eu entendi, no meu ponto de vista, eu não coloquei isso, porque eu achei que fosse... Eu tomei como uma interpretação, é a questão da aplicabilidade. Entendi. Você precisa saber operar com os números inteiros para aplicar eles na resolução de problemas. Ponto. Que não deixa de ser essa lógica também, né? Sim, é o treinamento para as provas de larga escala, né? É treinamento, é cálculo, é braçal. E também não gera, digamos assim, grandes pensamentos, vamos dizer assim, grande evolução do aluno ali, né? Como uma pessoa que vai pensar, vamos dizer assim, né? Ele gravou aquilo ali, segue adiante e tudo bem. Sim. Sem ficar com muita aprendizagem mesmo, né? Fechou, era isso. Obrigada. Nada. Podemos continuar? Temos mais alguma colocação? Acredito que por enquanto não, Selma. Podemos continuar, então? Sim, sem problemas. Tá, vamos lá, então. Então, frente a essa pequena explanação aqui, né, colocar a teoria de Duval em um esquema, gente, é humanamente impossível. Então, o que a gente pegou aqui foram aspectos bem pequenos, né? A gente poderia ficar falando aqui dias e dias
a respeito da teoria da representação semiótica, né? Mas não é o caso aqui. Então, assim, ó, dentro dessa perspectiva, quando o Duval trabalha aqui a questão das conversões, né, da conversão de um registro em outro e vice-versa, como o professor Mérix falou, nesse caso aqui, eu tenho uma congruência semântica. O que seria a congruência semântica, né? Eu tenho, por exemplo, as coisas na mesma ordem, eu não preciso inverter nada, cada elemento desse aqui tem o seu indicativo aqui, né, o seu correspondente. Então, por exemplo, a temperatura no início da manhã marcava 3 graus negativos, está aqui o 3 graus negativos. Durante o dia, a temperatura subiu 5 graus, subiu, então, uma soma, né? 5 graus, está aqui os 5 graus que ela subiu, certo? Então, tem uma univocidade, eu acho que é, né? Que faz essa correspondência. Agora, por exemplo, eu posso ter nem sempre essa congruência semântica. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo que tem congruência semântica. Ó. Paulo tem 12 figurinhas e perdeu 5 em uma partida. Ela tem congruência semântica com a expressão, ó, 12 menos 5. Né? Tinha 12, perdeu. Subtração, 5, tá aqui o 5. Agora, nesse outro exemplo aqui, ó, eu não tenho congruência semântica. A congruência, se não tem a congruência semântica, ela e no caso aqui, para ter a equivalência referencial, tem problema com a congruência semântica. Vamos deixar aqui mais claro. Por exemplo, ó, no início de uma tarde de inverno de uma cidade na Serra Catarinense, os termômetros registraram 3 graus Celsius. E no início da noite, os termômetros registraram 2 graus Celsius negativos. Qual a variação da temperatura nesse período? Essa situação aqui, que está no registro na língua natural, ela tem congruência semântica com essa primeira expressão aqui, ó. No início da noite, os termômetros... Não, aqui, ó. Os termômetros registraram 3 graus Celsius. Está aqui o 3 graus Celsius. E no início da noite, os termômetros registraram 2 graus Celsius. Está aqui 2 graus Celsius negativo. Estou na mesma ordem, fez a operação, a adição, fez um movimento ali. Só que essa expressão aqui, embora ela tenha congruência semântica, ela não tem equivalência referencial. O que seria essa equivalência referencial? Elas não fazem referência ao mesmo objeto do conhecimento. Aqui, eu estou fazendo referência ao mais um. Só que eu sei que a temperatura não aumentou 1 grau. Muito pelo contrário. A temperatura, se estava em 3 graus positivos e chegou a 2 graus negativos, eu tive uma variação de 5 graus negativos. A temperatura desceu, ela caiu 5 graus. Então, aqui, essa expressão aqui, ela não tem congruência semântica com a situação problema, mas ela tem uma equivalência referencial, ou seja, essa expressão e essa situação problema fazem referência ao mesmo objeto matemático, no caso, o menos 5. Né? Então, o que Duval coloca? Que duas expressões diferentes, elas podem ser referencialmente equivalentes, sem que sejam semanticamente congruentes. Inversamente, duas expressões podem ser semanticamente congruentes, sem que sejam referencialmente equivalentes. Então, aqui, nesse caso aqui, eu tenho a congruência semântica e tenho a equivalência referencial. Aqui, se eu for pela via da congruência semântica, eu paro nessa expressão aqui, ó, e eu vou acabar errando, né? Porque essa expressão não tem a equivalência referencial. Essa expressão e esse problema não tem a mesma
equivalência referencial. Essa expressão, ela é equivalente, tem equivalência referencial com esse cálculo aqui, menos 2, menos mais 3. E aí, continuando, nós trouxemos alguns aspectos, né, de onde a gente encontrou problemas com relação a situações de congruência semântica e equivalência referencial nas operações de adição, multiplicação e subtração que são abordados no livro, né? Então, na adição, a noção de congruência semântica, ela aparece quando a adição é concebida com o ato de juntar, de ganhar, né? Porque nos relativos à operação de adição, ela pode representar situações em que há acréscimo ou decréscimo, ou até mesmo somas que vão dar resultado zero. Na multiplicação, a congruência semântica aparece quando esses números estão associados ao modelo comercial. Porque como é que uma dívida multiplicada por outra dívida pode se transformar num ganho? Na subtração, a congruência semântica aparece, né? Quando essa operação é concebida como ato de tirar e perder. Porque nos números relativos, inteiros relativos, nós temos situações de acréscimo nas operações de subtração. Eu posso ter, por exemplo, mais 2 menos 5, eu fico com mais 7, né? Mais 2 menos 5, mais 7, e eu tenho uma subtração, né? Então, traz alguns obstáculos aí. Então, pautados nesse referencial teórico, em Duval, a questão da congruência semântica, em Caraça, a questão do princípio de extensão, nós elaboramos e aplicamos uma sequência didática numa turma do 7º ano, em que os números relativos foram apresentados de acordo com o princípio de extensão, opondo-se ao modelo comercial e analisando as situações de congruência semântica que se apresentam nesse processo de ensino e aprendizagem e as suas repercussões. Então, para fazer esse trabalho, nós fizemos uma pesquisa qualitativa, na forma de um estudo de caso. Como instrumento de coleta de dados, nós utilizamos a observação participante, sendo que nessa observação participante eu fui a professora e a pesquisadora ao mesmo tempo. E nós apoiamos na metodologia de pesquisa da engenharia didática, né, que constitui-se como uma metodologia de pesquisa que tem por objetivo analisar as situações didáticas em sala de aula. E aí, a nossa sequência de ensino, ela é apresentada no livro, né, em 3 blocos. Nós colocamos o bloco da adição, multiplicação e subtração. Em cada um desses blocos, nós traçamos objetivos, né, que deveriam ser alcançados. Então, na adição, nós tivemos que alcançar a diferenciação, né, entre os sinais operatórios e predicativos, que é aquilo que eu já conversei com a Dai, né, a ampliação, né, do significado da adição, né, e a questão dos números inteiros na reta numérica para o ensino, como movimentações, né, na reta numérica para o ensino da adição desses números. Na multiplicação, nós contemplamos a questão utilizamos, né, a ideia de extensão das propriedades distributivas dos números positivos para o caso dos negativos, e na subtração, nós entendemos que, para que haja uma subtração, é preciso ter a aplicação da regra de sinais da multiplicação para simplificar essas expressões. Eu só tenho uma subtração quando eu aplico, eu só posso resolver, no caso, a subtração, quando eu aplico a regra de sinais para simplificar essa expressão e torná-la uma expressão algébrica. Então, na condução do ensino da adição dos números inteiros
na sala de aula, como é que a gente começou? Tem lá no livro toda a sequência colocada, né, bonitinho. Aqui eu trouxe algumas imagens, porque às vezes na época da dissertação, eu não registrei em fotografias, né, e depois, com o tempo, eu fui registrando e vendo e trabalhando nos cursos de formação por onde eu passo. Então, o ensino da adição foi conduzido por movimentações na reta numérica. Por exemplo, quando eu tenho mais 2, mais menos 5. Então, eu saio do 0, 2 passos para a direita, positivo, e 5 passos para a esquerda, do lado negativo. Mais 2, mais menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, mais 2, mais menos 5, menos 3. E esse tapete aqui, eu fiz com papel pardo, né? E esses números aí, eles estão numa distância de mais ou menos uns 30 centímetros, né? Mais ou menos uns 30 centímetros, e os alunos andam em cima dessa reta. É muito legal, eles adoram, porque aí eles vão em dupla, né? Eles foram em dupla. Aí, um vai no quadro e escreve uma adição com números inteiros. E o outro tem que ficar andando aqui em cima para ver qual vai ser o resultado. Então, o amiguinho vai lá no quadro e escreve, por exemplo, menos 1 mais menos 1. Aí ele tem que sair do 0, menos 1 para a esquerda, menos 1, o outro parou no menos 2. E depois, como eles querem ver o colega, eles são sacanas, eles começam a colocar números maiores, né? Porque nessa idade eles não gostam de ficar andando na frente dos colegas. E aí eles colocam números que vai ser preciso andar uma distância maior só para ver o colega ficar andando para cima e para baixo aí nessa reta numérica. E é muito engraçado que eles gostam disso e aprendem realmente a adição por esses deslocamentos aqui na reta. E aí, como essa reta não pode ficar no chão o tempo inteiro, a gente faz uma reta, né? Na verdade, esses números aqui, cada um deles recebeu, e aí eu disse que eles tinham que vir se colocar, achar o seu lugar nesse cordão, né? A gente construiu uma reta numérica meio que humana, vamos dizer assim, né? Não seria humana, mas para que cada um achasse o seu lugar na reta numérica. Daí, para entender primeiro quem é que teria que vir primeiro, né? Que é o 0, a questão da origem, que também é uma questão que precisa ser trabalhada no 7º ano, é a questão dessa ampliação, porque o 0, nos números naturais, ele indica a ausência do nada, e agora o 0, nos números inteiros, ele não é mais a ausência de quantidade. O 0, por exemplo, a temperatura de 0 grau não é a ausência de temperatura, ela é uma temperatura. O marco 0 do nível do mar não é a existência do nada, né? Então, ela deixa de ser o 0, a ampliação do 0, ele precisa avançar para que ele deixe de ser uma quantidade e passe a ser um marco, né? Uma origem. Então, aí eles colocam, o fulano 0 tem que ir primeiro, para depois a gente saber quem vai para a direita, quem vai para a esquerda. E depois esse cordão a gente cola em cima do quadro. Colei não, né? Pendurei com um cordão, ó, pode ver, aqui está o quadro, e ali os números acima, né? E para eles terem sempre a mão, em mãos, né? Dentro do penal, a gente fez um aqui com EVA, né? Que daí eles podem enrolar bonitinho, deixar sempre dentro do penal, e sempre que for fazer a adição, eles ficam para lá e para cá, contando e assim fazendo. Também fizemos o jogo do tiro ao alvo, que é com milho, né? E daí a gente estipulou valores para essas cores, né? Então, para saber quantos pontos ele tinha marcado no arremesso de 5 bagos de milho. Daí eles faziam a continha, montavam a expressão. Então, assim, o que eu posso dizer? Que esse entendimento da adição dos números inteiros relativos, ela acontece naturalmente. Tá? Porque quando ele começa a andar aqui em cima dessa reta, vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, ó, menos 2 mais menos 5. Vai para um lado só, então vai parar lá no menos 7.
Ah, mais 3, mais 2. Ah, vai parar no mais 5, vai andar para um lado só. Ah, mais 2, mais menos 2, ou mais 2, mais menos 3. Ah, mais 2, aí eu vou ter que andar... Ah, parei no menos 1. Aí eles começam a perceber que quando eles estão andando só do lado positivo ou só para o lado negativo, eles têm que fazer uma soma, porque ele já estava aqui do lado negativo e ele continuou do lado negativo. Aí vem aquela famosa, sinais iguais, soma e conserva o sinal, né? Mas ninguém chega a dizer isso. Eles fazem essa própria constatação. Ah, quando eu estou do lado positivo, vai ser positivo. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. E sinais diferentes, a regra que a gente diz, né, diminui e dá o sinal do maior. Mas por quê? Ah, claro, eles vão dizer, mais 3, mais menos 5, eu vou parar do lado negativo. Se eu tiver menos 2, mais 3, eu vou parar do lado positivo, porque eu atravessei o zero e cheguei do lado positivo. Ou então, eu atravessei o zero e vou chegar do lado negativo. Só que essa regra de sinais a gente não fala, né? A gente apenas meio que formaliza, né? Mas isso depois que eles fazem essas observações. Essa regra de sinais, ela não é dada, ela é construída, porque vai chegar uma hora que de tanto eles andar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, eles vão se tocar disso. Nem todos, cada um a seu tempo, mas chega uma hora que eles caem na real. Então, o que a gente encontrou, né, nos testes que a gente aplicou da adição, o que a gente constatou? Que a maioria dos alunos, né, usou a ideia de deslocamento sobre a reta numérica para justificar a resolução das operações, né? Tinha lá uma operação, aí ele tinha que justificar, resolver e justificar. Aí ele disse assim, ó, deu mais 7, porque na reta, se eu estou no mais 12 e volto menos 5, vai parar no mais 7. 2 alunos utilizaram o modelo comercial, mas a maioria usou essa da justificação da reta. 2 alunos utilizaram o modelo comercial. Ó. Tenho R$12 e devo 5 na padaria, quanto tenho? Tenho mais 7. Embora esse modelo não tenha sido enfatizado, né, a gente falou, mas não enfatizou. A parte mais enfática que a gente teve foi aqui, né? Mas essa questão aqui do modelo comercial, eles trazem muito, mesmo que a gente não fale na sala de aula, eles trazem muito das situações de jogos. Muito, muito, muito mesmo. Muito, bastante. E aí os pais em casa, na tentativa de ajudar, acabam com o trabalho da gente, né? Coloca lá, negativo, positivo, que ganha, né? E aí, o modelo comercial, que é usado para facilitar a compreensão das propriedades aditivas, se instala definitivamente no espírito do aluno. Não mais como um modelo, mas como uma concepção dos relativos, né? Com relação às operações, né? Com relação à congruência semântica, a gente pode observar que, no momento em que o aluno faz a conversão da linguagem natural, subiu 8 centímetros e escorregou 6, para o registro geométrico, a congruência semântica conduz à associação do mais 8 ao menos 6. Ó. Olha o que o aluno fez. Do mais 8, escorregou 6. Ó. Ele colocou lá ao menos 6. Então, de acordo com Duval, a congruência semântica destaca-se da equivalência referencial. E o sucesso da resposta para essa questão depende da equivalência referencial. Né? O aluno, e isso aqui é um erro muito comum que eu ainda percebo na sala de aula. Né? Mais 8, mais menos 6. Ele vai, pega do 8, vai até o menos 6. Ele não faz o deslocamento de 6. Ele coloca isso aqui como pontos na reta. E aí ele vai lá e faz isso aqui. Na multiplicação, nós usamos como estratégias de ensino. Primeiro, quando eu tenho 2 positivos, ou 1 positivo e 1 negativo, a gente consegue fazer a concepção de movimentos na reta.
Então, por exemplo, mais 3 vezes mais 4, partindo do zero, 3 deslocamentos de 4 para a direita. 3 deslocamentos de 4 em 4, eu vou parar lá no 12. Quando eu tenho um positivo e um negativo, também vai dar certo. Ó. Mais 4 vezes menos 1, partindo do zero. 4 deslocamentos de 1 para a esquerda. Ó. 1, 2, 3, 4. Parei lá no menos 4. E fazendo esses deslocamentos, eles vão perceber que um positivo multiplicado com positivo vai dar positivo. Um positivo multiplicado com negativo dá negativo, pensando nessas movimentações. E aí, aqui, com essa multiplicação aqui, pensada aqui na reta numérica, a gente vai fazer as multiplicações e colocar os resultados. Daí a gente vai ver que aqui vai dar mais 12, mais 8, mais 4, 0, menos 4, menos 8 e menos 12. Aí eu perguntei para eles o que acontecia com esses resultados aqui quando a gente olhava de cima para baixo. Daí de mais 12 para mais 8, para mais 4, para 0, daí eles começam, professora, está diminuindo 8, ó, está sempre diminuindo 8. E daí eu disse, e quanto que vai dar o próximo? Aí eles vão dizendo, quanto vai dar o próximo? Vão dizendo, então a gente nem precisa saber qual é o próximo aqui que vai multiplicar, que a gente já sabe o resultado. É isso aí tá, foi. Aí quando chegou aqui, também, tudo certo. Até aqui no 0 vezes menos 4. Mais 3 vezes menos 4. 3 deslocamentos de 4 para a esquerda. Então, 1 deslocamento, 2 deslocamentos, 3 deslocamentos. Para lá no menos 12. E foi. Quando chegou aqui, no 0 vezes menos 4, 0. Aí, quando chegou aqui, ele disse assim, professora, agora não dá. Porque não tem nenhuma quantidade positiva ali para a gente poder saber quantos movimentos. Pois é, e agora? Quanto que vai dar? Menos 1 vezes menos 4. Aí a gente foi vendo os resultados aqui, ó. Menos 12, menos 8, menos 4, 0. Professora, eles diziam, né? Tá diminuindo de 4 em 4. Ele assim, como assim diminuindo? De menos 12 para menos 8, a temperatura aumentou ou diminuiu? De menos 8 para menos 4, a temperatura aumentou ou diminuiu? Professora, aumentou. Então está aumentando de 4 em 4, isso mesmo. Aqui diminuiu de 4 em 4, e a gente já sabia qual eram os próximos. Aqui está diminuindo de 4 em 4. Então, o próximo vai ter que ser o quê? Se está aumentando de 4 em 4. Então, 0 mais 4, mais 4. Depois, mais 8. Depois. E aí, a gente juntos, né, na sala, nós juntos na sala, começamos a perceber que isso aqui se trata de uma sequência. E se é uma sequência, a gente tem uma ordem uma questão de organização, né? Tem uma ordem que comanda essa sequência. Tanto aqui, que era de aumentar de 4 em 4, quanto aqui, que era, aliás, aqui era diminuindo de 4 em 4, e aqui aumentando de 4 em 4. Então, para dar conta desse formalismo e dessa sequência, aqui o menos vezes menos, ele precisa ser mais, para obedecer essa sequência. Aí tá. Depois, a gente também, para fortalecer essa questão aqui, nós também usamos o quadro proposto pelo professor Moretti, num artigo, tem a referência no nosso livro, se eu não me engano, é um artigo, acho, de 2013, né? 2012, que ele propõe essa regra, né? Ele coloca lá a regra usual e uma regra que considera o negativo vezes o negativo como sendo negativo, né? Aqui é a mesma, né? Só mudou aqui. Na regra usual, negativo vezes negativo é positivo. Mas poderia ser também, como o professor falou antes, se tratasse de uma convenção, tanto faz, poderia ser menos vezes menos, menos, ou menos vezes menos, mais. Só que não se trata de uma simples convenção. Por quê? Porque quando a gente
vai aplicar a propriedade da adição, a propriedade distributiva à direita e à esquerda, a gente vê que esses resultados não coincidem, ó. Por exemplo, para resolver essa expressão, primeiro, eliminando ambos os parentes. Eliminou, tá aqui. Eliminando os parentes à esquerda e usando a distributividade. Então, usando a regra usual, nos 3 casos, o resultado deu mais 8. Mas usando a regra 2, veja, nós tivemos 3 resultados diferentes por um mesmo cálculo. Então, se a conta é a mesma, como é que pode dar 3 resultados diferentes? Né? E a gente fez isso aqui em sala. E já, professora, não, isso não está certo, porque a continha é a mesma, tem que dar o mesmo resultado. E aí a gente falou, mas então, se a conta é a mesma, tem que dar o mesmo resultado, então será que menos vezes menos pode ser menos? Não, vai ter que ser mais. E aí, aquela outra questão aqui também, que eles viram que tinha que ser mais, aí eles acabaram percebendo que menos vezes menos precisa ser mais para dar conta de atender esse formalismo e essa sequência, né, dentro da matemática. Claro que aqui a gente não vai querer propor para esse nível de ensino a demonstração apresentada por Rankine. Né? Eles não vão ter a capacidade de entender isso nesse momento, né? Mas nós acreditamos justamente nessa questão do princípio de extensão, da generalização que Caraça coloca. Porque se eles são capazes de perceber que aqui tem uma generalização, aqui também eles conseguem perceber. Então, para o nível deles ter esse entendimento que menos vezes menos precisa ser mais para dar conta de atender essa consistência interna, esse formalismo interno da própria matemática, já é um avanço. Já é um avanço. E eu vou dizer assim, ó, depois, parece ser aquela história, depois que eu tomei tal remédio, foi a cura, né? Foi milagre. Não é isso. Mas, assim, eu percebi nas aulas que, quando o ensino, depois dessa pesquisa, que a gente vai ensinando desse jeito, eu comecei a perceber que os alunos, aquela confusão que eles faziam com as regras de sinais, tem confusão ainda? Tem. Mas diminuiu significativamente. O que antes eu tinha, por exemplo, 70% de confusão, 70% dos alunos confundiam as regras de sinais e 30% já tinham decorado, hoje é o contrário. Né? Não sei se 30% dos alunos ainda confundem, mas vamos colocar que sim, 70% eles têm essa compreensão. Então, vale a pena investir. E daí, na multiplicação, quais foram os nossos achados, né? Tivemos aí a troca de operação, né? Na hora da aplicação dos testes, eles trocaram, né? Onde era para ser multiplicação, eles fizeram uma adição, ó, pode ver, somaram. Onde era uma adição, eles fizeram multiplicação, né? Também, nós tivemos justificativas usando a ideia da extensão, ó, menos 8 vezes mais 3, é que o positivo manda o negativo se repetir 3 vezes, daí no caso na reta, e para lá no menos 24. Menos 9 vezes menos 4, é que negativo com negativo dá positivo. Aqui, mais 6 vezes mais 15, porque aumentou 6 vezes o 15 na reta, e daí foi parar no mais 90, né? E também um outro achado nosso, que traz aí um exemplo que confirma, né, o que a gente vem tentando mostrar ao longo desse trabalho, né? Ou seja, o modelo comercial que serviu para explicar as propriedades aditivas encontrou dificuldades para explicar a multiplicação entre 2 negativos. Olha o que a aluna fez. É muito interessante olhar o registro dessa aluna. Ela fez lá, mais 20 mais menos 7. Deu mais 13. Tenho 20, dei 7, fiquei com 13. Mais 6 vezes mais 15, mais 90. Ganhei 6 dias, 15 reais, no final eu estava com 90. Menos 8 vezes mais 3. Em 8 dias, peguei emprestado 3 reais. Lindo, dei 24.
Aí, olha o que aconteceu. Quando foi menos 9 vezes menos 4, devia 4 vezes R$4 na padaria. No final do mês, paguei menos R$36. E vejam que aqui ela tinha botado um positivo, aí riscou e colocou um negativo. Então, essa concepção, na base concreta, como a aluna explicou aqui nos 3 primeiros exemplos, ela não pode funcionar numa estrutura multiplicativa. É necessário revertê-la a fim de prosseguir a aprendizagem, mas ela está bem estabelecida, bem cômoda para resolver os problemas aditivos encontrados até aqui, que ela, nela mesmo, constitui um verdadeiro obstáculo para a instalação do nível 4, que Coquin coloca que é justamente esse entendimento da regra de sinais. E assim, essa aluna, como eu tinha sido professora dela no ano anterior, né, essa pesquisa eu fiz em 2012, eu dei aula para ela também em 2011. E em 2011, eu estava ensinando, né, o modelo comercial, era o que eu tinha, né. E aí, em 2012, com a pesquisa que a gente fez, com o estudo, eu fiz toda uma abordagem diferente. Mas eu percebi que, como essa aluna ela tinha sido reprovada, aquilo que eu tinha ensinado no ano anterior, né, aquela estrutura multiplicativa, né, estava tão cômoda, estava tão estabelecida, que nem mesmo toda uma sequência didática feita com uma abordagem diferente foi capaz de desestabelecer essa concepção que ficou tão consolidada nela, né? Aí, no teste da subtração, nós usamos como estratégia a questão de que, para eu fazer uma subtração, eu preciso primeiro simplificar essa expressão. Por exemplo, mais 20 menos 5. Para eu fazer essa subtração, eu tenho aqui um menos multiplicado por um menos 5. Então, eu preciso fazer a multiplicação dos sinais, né? Menos multiplicado por menos mais 5. Então, eu vou ter mais 20 mais 5. Tá? Essa foi a concepção que a gente... a forma que a gente abordou. Mesmo antes de fazer essa pesquisa, eu sempre, nas minhas aulas, né, quando conduzo a subtração, eu sempre deixava a subtração para ensinar depois da multiplicação. Porque nos primeiros anos de magistério, eu ensinava adição, subtração, beleza, operações inversas, mas eu via que os alunos não entendiam por que isso aqui virava mais. Ah, é porque é o oposto do que está dentro. Mas por que oposto? Por que oposto? Por que hora tem que ter oposto? Por que hora não tem que ter? Então, isso criava uma confusão danada. Aí, no primeiro ano, eu fiz assim. Daí, depois, eu comecei a mudar. Eu disse, não. Na subtração, eu preciso fazer a regra de sinais. Então, eles precisam saber a regra de sinais primeiro, para depois fazer a multiplicação. Então, isso eu já tinha percebido, mesmo antes de ter feito essa pesquisa. E eu via que os alunos se saíam, pelo menos, um pouco melhor. Então, na subtração, o que a gente percebeu, né? Que os alunos, eles ainda estavam muito presos à questão de entender a subtração como tirar, né? Veja, escreva uma situação que representa mais 20 menos 5. Então, João foi no mercado e comprou 20 laranjas no caminho para casa, perdeu 5. Tá vendo? A ideia de subtração, a ideia de perder. Com quantas laranjas João ficou? Então, o que Teixeira fala sobre essa questão da subtração nos inteiros relativos? A generalização do caráter de inversão presente na subtração para os inteiros é muito mais complexa, porque é preciso identificar com clareza a operação que está em jogo. Tarefa não muito simples, quando se trata de operar com números positivos e negativos. Então, a nossa pesquisa não deu conta dessa questão da subtração, né? Eu penso que a subtração nos números inteiros
é um ótimo tema de pesquisa, né? Dá para fazer uma dissertação em cima da problemática da subtração com números inteiros, porque vai envolver todas as outras operações e muito mais ainda que a gente não conseguiu avançar. Nas considerações finais do livro, a gente trouxe as nossas percepções após a aplicação da sequência didática. Então, nós tivemos aí que percebemos aí que o ensino da adição de números relativos, conduzido por meio de deslocamentos sobre a reta numérica, proporcionou aos alunos uma aprendizagem desprendida das regras pré-estabelecidas, sinalizando a formação de generalizações. Aquilo que eu falei antes, a gente não explicitou regra nenhuma. Eles foram, por eles mesmos, construindo essas regras. Então, essa forma de conduzir o ensino da adição favoreceu o ensino da multiplicação, porque aí a gente trabalhava com deslocamentos e não a ideia de perda e ganho, né? Nessa maneira, a multiplicação apresentada por meio de uma sequência numérica favoreceu a compreensão de que menos vezes menos precisa ser mais. As simulações das multiplicações utilizando as regras menos vezes menos sendo menos e menos vezes menos sendo mais, que foram apresentadas por Moretti, reforçaram a necessidade de que a única regra que atende às propriedades distributivas da multiplicação em relação à adição é a regra usual. Os alunos perceberam isso porque deu resultados diferentes. No momento que aconteceu a sequência de ensino da subtração, percebemos que os alunos já dominavam melhor as operações de adição e subtração. O conceito de subtração nos relativos encontrou dificuldades, isso porque a concepção de subtração que os alunos apresentaram estava fortemente relacionada à ação de tirar. E aí é aquilo que eu falei, dá pano para manga, dá o que escrever e o que estudar para pensar essa subtração aqui nos números inteiros. E aí, gente, muito obrigada, né? Agora estamos abertos aí a mais perguntas, mais dúvidas. Sei que o horário do encontro era até às 6, a gente já se estendeu mais do que devia, mas eu espero que vocês tenham aproveitado. Muito! Vou levar para a sala de aula. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de te ouvir, Selma. Eu só tinha e como falei para você, fique tranquila com o horário. Eu só tinha uma colocação, na verdade era uma pergunta, mas você acabou discutindo, que era justamente sobre a questão do oposto. Eu queria fazer uma afirmação e para você avaliar se ela está ok. Posso pensar que seu trabalho, como a sua prática em sala de aula, quando você sai da adição e vai para a multiplicação, para depois inserir a subtração, vamos dizer, seria uma estratégia para evitar a questão do oposto? Posso pensar assim? Sim, porque assim, ó, aquilo que eu já tinha colocado antes, né? Na minha experiência, parece que fica uma coisa meio fantasiosa, né? Porque quando eu tenho a adição, eu não preciso colocar que é o oposto para poder fazer a operação, né? Quando eu tenho uma adição, por exemplo, eu tenho menos 2 mais menos 5. Beleza, faço o deslocamento na reta, parei no menos 7. Não preciso não preciso tirar ali do parênteses, não vai alterar nada, né? Agora, quando eu tenho menos 2, menos 5, por que quando eu tenho a subtração, eu tenho que pensar nessa ideia do oposto? Né? Era uma coisa que eu me perguntava e os alunos também perguntavam, tá, agora eu tenho que fazer o oposto ou não tenho que fazer o oposto? Aí ficava assim, uma hora tem que fazer, outra hora não tem que fazer. Aí fica mais ou menos naquela história, uma hora o número negativo é uma dívida, outra hora na multiplicação ele não pode mais ser uma dívida, porque uma dívida multiplicada por uma dívida vai ser como? Vai ser um ganho? Então, eu percebi que os alunos, quando a gente trabalha a subtração
depois da multiplicação, fazendo a regra de sinais, porque, na verdade, quando eu tenho uma subtração de um número negativo, o que é feito ali é uma multiplicação de sinais. A mesma coisa quando eu tenho 2x, né? Quando eu tenho 2x, a operação que está ali também é uma multiplicação. Implicitamente, a gente tem uma multiplicação. E os alunos, eles, nesse viés, nessa perspectiva, eu percebo que eles têm mais sucesso do que quando eu trabalhava com a questão do oposto. Da questão de eu tenho um negativo na frente, então eu tenho que trabalhar com o oposto daquele que está dentro do parênteses. É a minha percepção, né? Talvez quando eu levasse o ensino, conduzisse o processo de ensino dessa forma, talvez eu não tenha tido tanta clareza de como colocar essa ideia do oposto, né? Mas eu percebi que essa questão da multiplicação para resolver a subtração, ela deu mais resultado. Entendi. Obrigado. Mais colocações, pessoal, alguma pergunta? Boa noite, Paulo. Eu queria fazer, Paulo, uma colocação e uma pergunta também. Inicialmente, né, eu gostaria de parabenizar a Selma, né, pelo trabalho. Assim, eu fiquei muito curioso porque eu também já estive professor da educação do ensino fundamental, né? Atualmente eu trabalho mais com a formação de professores, mas na época era uma angústia também que eu tinha, era justamente essa questão de trabalhar os números inteiros e bem particular essa regra, né, do jogo de sinais. E uma questão que eu queria perguntar a ela é com o desenvolvimento da sequência, né, da pesquisa dela, porque na minha experiência de sala de aula, os meninos acabavam confundindo muito quando a gente, porque assim como ela, eu também no início de prática, a gente ia muito já para a regra de sinais, não sei o quê, né? Vamos para o jogo de sinais. E os meninos, eles queriam o tempo inteiro usar a regra de sinais, na adição, na subtração. E aí, por exemplo, às vezes tinha lá a operação de -3, -5, e aí eles queriam que desse 8, porque eles entendiam que deveriam fazer também o jogo de sinais. E eu queria saber se na sua pesquisa, se no desenvolvimento dessa sequência, aconteceu também coisa desse tipo, se os alunos também querem, algumas vezes, tratar da regra de sinais nas operações de adição e de subtração, já que você trabalhou também com elas. Sim, a gente não pode dizer que tem a salvação, né? Não tem a cura. Assim, eles fazem sim, acontece, só que assim, ó, em termos de pesquisa, vamos trabalhar em estatística. Essa situação, ela ocorre em grau muitíssimo menor, né? Por exemplo, aquilo que eu falei, se antes 70% da turma queria fazer -3, -5, fazer +8, né? Se antes 70%, 80% da turma queria fazer isso, com a condução do ensino pela movimentação na reta numérica, né? E esse deslocamento, esse andar, essa questão diminuiu muito mesmo. Eu acredito que, assim, ó, 70% a 80% dos alunos hoje da sala, eles não cometem esse tipo de erro quando a gente está trabalhando essa operação. Tem o 30% ainda que está em fase, só que assim, ó, em nenhum momento eu chego e digo para ele, ó, o negócio é o seguinte, sinais iguais, some e conserva o sinal. Não. Cada vez eu vou lá, eles têm a reta numérica de EVA, né? Cadê a tua reta? Vem aqui, puxa, faz a movimentação. Quanto que vai dar? -3 mais -5. Movimentação, você não está multiplicando, você vai fazer o deslocamento. Ah, professor, é -8.
Muito bem, é menos 8. Aí, quando eu tenho menos 3 vezes menos 5, multiplicação, gente, multiplicação de dois números negativos, o que tem que ser? Ah, professora, tem que ser positivo, porque, na verdade, a única regra que ele tem que decorar é justamente o problema, né, desse entendimento, de por que o menos vezes menos tem que ser mais. Aí ele tem que ser mais para dar conta das generalizações possíveis, né? E que, para nesse caso, nesse nível de ensino, no 7º ano, se ele entender a generalização numérica, né, naquela sequência numérica lá, já é um ganho, né? Depois, futuramente, quando de se precisar provar formalmente, algebricamente, né, que foi o que Hankel colocou, que fez algebricamente isso, ele vai conseguir ter um entendimento melhor, né, do que simplesmente chegar assim, menos vezes menos é mais, mas por que é mais? Eu não sei por que é mais, não faz sentido, né? E assim diminuiu bastante. Não vou te dizer que não acontece mais, acontece sim, mas acontece num número menor. E que assim também, a gente não pode querer que todos os alunos, cada aluno tem o seu tempo de aprendizagem também, né? Tem aluno, por exemplo, que chega no final do 7º ano e eu vejo que na hora de fazer uma avaliação, ou na hora de fazer um exercício, ele está olhando lá em cima do quadro e os olhinhos correndo, né? Para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, fazendo as movimentações. E tem aquele aluno que na primeira, segunda semana ele já sacou, pronto, já entendi. E depois que entendeu, é um abraço, né? E o que não entendeu é o que a gente pensa que um dia vai entender. Tem coisas que para eles no 7º ano não faz sentido, mas no 8º retoma, e eles às vezes pedem, professora, deixa aquela reta lá em cima, deixa a reta lá em cima do quadro, né? A gente faz de novo e coloca, porque o que eu penso que é importante é eles terem um entendimento, e não a questão de decorar simplesmente por decorar, porque é assim, porque alguém falou que é assim, né? Não sei se respondi, Edvan, é isso? Respondeu sim. Na verdade, é essa a perspectiva, né, que a gente busca passar nas formações de professores, mas a gente ainda tem muitos professores que se prendem, né, à questão de regras, né? Sim. Essas regras engessadas, né? Lógico, as regras elas são bem-vindas, elas existem, mas não como um ponto final, eu acho assim, que o professor já vá direto, mas como você colocou, né? Esse trabalho que você desenvolveu acaba levando o aluno a chegar naquela regra que a gente queria mostrar a ele, né? Sim. E geralmente, às vezes, na sala de aula, o professor faz o trabalho contrário, já mostra logo a regra para simplificar as coisas e acabou, né? Que acaba tirando isso do aluno. Mas foi respondido sim. Parabéns. Eu queria só falar mais alguma coisa aqui em relação ao que foi colocado. É que o trabalho que foi feito, que a Selma também tomou como referência, é um trabalho de Cochin-Viennoux, né? Eles trabalharam e eles perceberam, e eles definiram, se não me engano, 4 níveis, né, de entendimento, que é somente no nível formal, que a questão da regra dos sinais, elas pode ser entendida. Ou seja, mas a regra dos sinais, ela aparece em um momento que o aluno ainda não tem condições cognitivas, né, para compreender uma abstração de como foi colocada, como foi demonstrada por Rank. Então, você tem que usar alternativas, né? E qual alternativa utilizada? A alternativa utilizada, se a gente for olhar, e a Selma lembra bem de um artigo que nós escrevemos em 2019, na Acta Ciência, em que as regras dos sinais, ela acompanha bem os passos de Bachelard, certo? Os passos epistemológicos
da teoria de Bachelard. Existe um momento que é concreto, um momento que é concreto abstrato e o outro que é o momento abstrato. O que se faz é estar a meio termo do abstrato, ou seja, você não trabalha a regra dos sinais com aquela coisa concreta do ganha, perde, Aí o que faz? Você usa alternativas. As alternativas utilizadas são aquelas sequências na reta, aqueles cálculos que são feitos usando duas regras para mostrar que uma mantém, os valores se mantêm, entende? Então, é uma alternativa de ensino que você tem que utilizar, porque você não pode utilizar o último passo, que é o abstrato, tá certo? O que deveria ser feito? Chegar na sala de aula e demonstrar. Pá, tá aqui a regra de Hankel, acabou assim. Mas você não pode fazer isso. Então, você tem que encontrar alternativas. E as alternativas encontradas, muitas delas foram apresentadas aqui pela Selma. Então, isso, é uma alternativa ao que, de fato, precisa, que é o abstrato, mas não tem como fazer. É o que a gente faz constantemente em sala de aula. Muitas vezes, você coloca o resultado, você não tem como demonstrar determinados resultados, você coloca, olha, a gente, mais adiante, vamos ver como é que chega esse resultado. Então, a gente tem essas alternativas, isso acontece em todo momento, né, em sala de aula, e esse também é um momento. Então, o que foi colocado aí são alternativas, e certos cuidados pedagógicos, cuidados didáticos, né, baseados na teoria de Duval e em outras ideias, para apresentar uma alternativa, né, do ensino, né, e da aprendizagem da regra dos sinais, ok? Obrigado, professor Médici, pelas explicações esclarecedoras. Mais questões, pessoal? Uma colocação? Eu gostaria de agradecer, acredito que tem algumas parabenizações aí pelo seu trabalho, Selma, tá? No chat, colocações. Eu gostaria de agradecer muito pela sua disponibilidade, aí, por mostrar aí o envolvimento, né, da sua prática e um exemplo muito interessante a seguir, né, nessa relação teoria-prática aí na educação matemática. Parabéns pelo seu trabalho. E pela orientação, né, professor Médici? Tintim para todo mundo aí, ó. Isso aí. Não vale, não vale. Não, professor. Agora vamos ter que fazer abrir uma garrafa de vinho. Pois é, hoje é sexta-feira, né, gente? Hoje fala, né? Nossa, muito bem. Você gostaria de fazer mais alguma ponderação, Selma? Não, eu gostaria de agradecer, né? Para mim foi uma honra receber esse convite de vocês e que, assim, temas que me levam à sala de aula é o meu maior prazer em estudar, né? Como professora da educação básica aí já há muitos anos, é melhor não falar em anos, né? Porque daí se descobre a idade. Mas, assim, é uma bandeira que eu levanto dentro da escola pública, né? Essa questão da universidade chegar, as pesquisas da universidade chegarem à sala de aula da educação básica. Essa é a minha bandeira, é o que eu defendo, porque a escola pública, a escola básica, a educação básica, ela precisa, e muito, dessa conexão, dessa conversa, dessa abertura com a universidade. Então, as nossas pesquisas, elas precisam chegar na escola, precisam, e seja por meio de formações continuadas, seja por meio de e-books, né, que a gente sabe que ajuda, e assim,
eu amo o que faço, gosto de estudar e vejo que essa pesquisa, né, ela tem trazido ganhos significativos na sala de aula, no aprendizado. E, juntamente com o professor Méricles, né, a gente tem estudado bastante essas questões, né, da educação básica, da formação de professores, é a área que eu me inclino mais e eu vejo que a gente pode estar contribuindo. E se precisarem chamar para conversar de novo, pode chamar que a gente está aí. Ok, Selma, muito obrigado. Paulo, agradeço a oportunidade também, né, da gente estar divulgando esse trabalho que consideramos importante, né, para a formação de professores e todo o trabalho, né, e a maneira como a gente fez o trabalho é um trabalho livre, qualquer um pode ir lá na Revimate e poder pegar e trabalhar em cima. Então, esse é o nosso trabalho, né, como professores, e a gente gosta de fazer isso. Né? Tá certo, eu tenho ajudado a divulgar aí. Obrigado. Mais alguma colocação, pessoal? Então, mais uma vez, eu tenho a agradecer muito aí a presença de todos, né, e pela explanação e muito didática sua aí, Selma. E aí eu vou disponibilizar também depois o vídeo, né, e provavelmente aí a Jéssica também depois edita e põe no YouTube aí para que possamos ter uma maior divulgação. Tá bom? Eu estou, então, interrompendo a gravação, acho que já